Olá, Shalom, sejam todos bem-vindos mais uma vez a o nosso podcast Teshuvah, onde temos a oportunidade de falar com você do outro lado da tela a respeito de muitos temas diversos a respeito do judaísmo e como funcionam para o Anusita, né? No nosso quadro de hoje estaremos tratando um tema muito interessante e muito importante, né? Que é conhecido no judaísmo como Lashon Hara, né? Para dilucidar e falarmos a respeito desse tema hoje, tenho do meu lado, me acompanhando para estudarmos este conceito, o vice-presidente da nossa comunidade, o Avinadav Ben Israel. Shalom, sejam todos bem-vindos a esse momento. É uma satisfação estar aqui com vocês, participando da mesa, para junto tecer alguns comentários sobre esse tema muito interessante, né, e muito importante, né, que deve de ser bem compreendido na comunidade, né? E também me acompanha hoje o nosso grande doutor, uma grande figura aqui dentro da comunidade, o Eliyahu Ben Israel, que também nos estará ensinando um pouco de seu conhecimento a respeito deste tema de Lashon Hara. Shalom, shalom. Espero que consiga contribuir, trazer algumas coisas de vivência, e a gente vive num mundo onde a Lashon Hara tem gente vivendo disso. Então, sim, vamos conversar muito sobre isso, é um tema muito interessante. E realmente, né, o doutor Eliyahu, ele falou certo, parece que tem muitas pessoas na atualidade que vivem de fazer Lashon Hara, né, de alguma outra forma, né? Mas para você que nos acompanha do outro lado e ainda não entende ou não sabe o que significa a palavra Lashon Hara, literalmente, se nós fôssemos traduzir do hebraico a português, né, Lashon Hara significa a língua má, né, a língua má, que é o conceito de todas as coisas que nós fazemos com os nossos lábios, ou seja, com a capacidade que o sagrado nos entregou para falar de uma forma destrutiva, né, de uma forma destrutiva, seja utilizando, fazendo fofocas, falando palavrões, né, qualquer tipo de forma destrutiva de utilizar a fala, o dabar, né, que é conhecido no hebraico, né, é um tipo de Lashon Hara, né? Então é importante ter esse conceito bem esclarecido, porque dentro da Torá ele é conhecido como um pecado e um dos grandes pecados que acometeram o nosso povo durante muitas gerações, né? Era tão interessante o pecado que era o único pecado que deixava uma marca no corpo, né? O corpo da pessoa que quebrava esse mandamento negativo de Lashon Hara, da má fala, ele recebia um castigo imediato na sua pele, que era conhecido como a lepra, né? A Tzara'at no hebraico, né? Então era uma doença que acometia o corpo da pessoa e que o povo, as demais pessoas que estavam junto com ele, conseguiam enxergar, né, esse problema que a pessoa tinha, né? Então, Lashon Hara era uma questão bem interessante, porque os demais pecados, eles não têm uma demonstração física, uma prova, uma testemunha física de que a pessoa cometeu o pecado, né? Tipo assim, o assassinato, ninguém fica sabendo que a pessoa cometeu assassinato se não viu a ação, né? Então, nesse caso, Lashon Hara é diferente, né? Mas, como o Eliyahu e a Avinadav falaram, né? Na atualidade existem diferentes tipos de Lashon Hara, né? Porque o nosso mundo, ele evolui, né? Mas a Torá sempre, ela também acompanha essa evolução. Parece que a Torá se atualiza, né, com o tempo, né? E nos nossos dias atuais temos um conceito bem interessante que é conhecido como fake news, né? As notícias falsas, né? Que são pessoas que levantam temas, né? E o pessoal que acompanha essas pessoas pelas redes sociais acaba consumindo esses produtos ainda sabendo que é mentira, muitos ainda sabendo que é mentira, acabam consumindo esse produto pelo interessante que se torna, né? E é um dos grandes problemas de Lashon Hara, né, nas nossas comunidades e no mundo em geral, né? Que às vezes a Lashon Hara é chamativa, ela produz essa sensação de desfrutar, né? Escutar, falar mal de alguma pessoa, de alguma instituição, de algum líder, de qualquer coisa. Às vezes as pessoas têm esse desejo interno de expressar essa situação
e de falar mal a respeito dessas questões, né? Bem, basicamente é isso que você falou aí, né? A Lashon Hará, a notícia má, né? Notícia ruim é quando a pessoa transmite algo ruim do seu próximo, do seu irmão, do seu amigo, né? E muitas vezes é com intuição, até mesmo na questão financeira, na área dos negócios, né? Se faz muito isso hoje no mundo atual, né? Falar mal de um produto que está ali em eminência, ali está no negócio ali que pode fazer, o dono daquele produto pode obter muitos lucros, mas aí vem a inveja, né? O olho grande, como se fala, né? Sim. E faz com que a concorrência transmita uma má reputação, uma má fama, né? Sim. Uma má fama, né? Do outro lado também temos uma questão interessante, né? Que também existe a Lashon Hará invertida nesse caso, porque o senhor falava de pessoas que falam mal a respeito de um produto, né? Mas também existem pessoas que falam bem a respeito de produtos que são negativos. Exatamente. E isso também se torna uma Lashon Hará, porque Lashon Hará é uma questão destrutiva, né? Se você sabe que a questão é uma mentira e faz dano para a pessoa que vai consumir esse produto, e você apoia, faz uma campanha publicitária em favor desse produto, você acaba também levando o mal para outras pessoas que acabam consumindo o produto na inocência, né? Causa prejuízo, né? Causa prejuízo. Dentro da esteira, pegando o gancho aqui desse tema que foi trazido, a gente está vivendo nesse exato momento a apologia ao consumo de drogas ilícitas e gente dizendo que isso não faz mal, que isso não causa nada. E isso é típico da Lashon Hará. A gente está na iminência da liberação do porte e uso de drogas ilícitas por conta de uma corte suprema. E isso está na iminência de ser liberado, como se isso não tivesse risco nenhum, com omissão de informações importantíssimas dos danos e riscos que isso traz para a sociedade, para as pessoas que consomem essas substâncias. E com a anuência de uma boa parte da imprensa que minimiza, isso nada mais é do que a pior das Lashon Hará, né? Porque Sim. isso está induzindo a sociedade à bancarrota e outras sociedades. A China teve uma guerra, a guerra do ópio, Sim. onde o Império Britânico viciou a China toda. Sim, a população. E minou a China, desmontou a China, drogando essas pessoas. Sim. Ou seja, não tem... É a pior das mentiras e está sendo dada uma licença poética para que o consumo dessas drogas seja difundido. As novas gerações estão recebendo a pior das informações, que é algo de altíssimo risco. Isso com a anuência de pessoas importantíssimas na sociedade, que pesa sobre elas uma responsabilidade gigante. Sim, e esse é o problema, né? Uma questão importante para o pessoal que nos acompanha do outro lado da tela, né? Já que foi definido o que é Lashon Hará, mas por que é tão perigoso? Por que é tão destrutivo, né? Essa questão de Lashon Hará, né? E é pela seguinte questão: o ser humano, Adão, o Ben Adão, os seres humanos descendentes de Adão, todos, né? Todos os seres humanos, tanto mulheres como homens, né? Nós recebemos um presente do sagrado que nos diferencia das demais criações, né? Dos animais, dos vegetais, dos próprios planetas, né? E é que nós temos dois presentes, realmente, são dois presentes. O primeiro é o dabar, a capacidade de falar, né? De termos essa capacidade de expressar as nossas ideias através das palavras, né? De nos comunicar através disso, né? Os animais não têm essa capacidade, eles fazem sons, eles fazem barulhos, eles fazem ruídos, e através desses ruídos eles expressam uma ideia, mas é muito vaga, ou seja, é uma ideia que é tipo, expressa mais um sentimento que uma ideia, sabe? Eles podem expressar medo, podem expressar raiva, quando você escuta um cachorro latindo, né? Você entende, pode ser que alguém passou pela sua frente e ele não gostou, né? Mas nós, seres humanos, temos a capacidade de, através das palavras, expressar ideias concretas, ou seja, sabermos realmente o que estamos pensando, né? No caso dos animais, não, a gente não sabe o que eles estão pensando, né?
Mas nós temos essa capacidade e temos mais um presente que o Sagrado nos entregou, que nos diferencia dos anjos, que também têm um dabar, mas eles têm um dabar limitado, porque nós, seres humanos, temos livre-arbítrio, né? E podemos falar o que bem nos pareça que possa sair da nossa boca, nós podemos falar, né? Então, isso nos falam os sábios, né? Existem dois anjos que acompanham a pessoa durante toda a sua vida. E eles vai anotando as coisas boas e o outro vai anotando as coisas ruins, né? No dia do julgamento, né, do falecimento daquela pessoa, ou no dia do Yomá, do julgamento inteiro do universo, serão prestadas as contas desses dois cadernos, né, de informação de aquelas coisas que a pessoa fez mal, né? Mas falar mal também é considerado uma má ação, né? Por quê? Porque Lashon Hara é nós fazermos um desfeito aos dois presentes que o Sagrado nos entregou, a fala e o livre-arbítrio, né? Porque nós temos, como eu já falei no começo, ou seja, temos a oportunidade de falar o que bem nos pareça, né? Mas quando utilizamos o dabar, que foi uma questão que o Sagrado nos entregou para construir, né? Né? Lembrando que em Bereshit nós estudamos que o Sagrado criou o mundo através da palavra, né? Ele falava e as coisas aconteciam, né? Igual nós temos essa capacidade. Foi assim que aconteceu a Torre de Babel. Eles se juntaram, expressaram uma ideia, eles conseguiram se juntar e eles começaram a fazer essa construção da Torre de Babel. Por isso foi que a solução foi confundir eles, fazendo que eles falaram diferentes idiomas, que não conseguiram ter essa capacidade de se entender um ao outro através do próprio dabar, né? Então, quando nós conseguimos quebrar a barreira até dos idiomas, né? Porque é interessante que muitas vezes, né, eu sou aficionado, eu gosto de estudar idiomas, né? Mas existem pessoas que, quando ficam sabendo que tem um estrangeiro no mesmo local onde eles estão, eles começam a perguntar: viu, mas me fale um xingamento, me fale um palavrão ali para eu aprender. Então, na mente dessa pessoa, o primeiro que ele quer saber é como xingar outra pessoa. Como utilizar essa capacidade que o Sagrado nos entregou para destruir, né? Então, os sábios nos ensinam que Lashon Hara é um dos pecados que é mais difícil fazer techuvá, né? Porque no caso do roubo, do furto, de todas aquelas coisas, a pessoa que cometia no caso específico do roubo, ela, quando queria fazer techuvá, se ela não era encontrada, né? Se ela não era levada a um juízo, né? Se ela de própria vontade queria fazer techuvá, ele podia pegar o que ele roubou e colocar mais uma porção de seu próprio dinheiro para retribuir aquela pessoa que ele tinha feito mal. Mas como fazer isso com as palavras? Se nós não temos as contas realmente de como funcionam e quanto efeito, ou seja, quanto dano ou quanta coisa boa nós conseguimos fazer através das nossas frases. Lembre você que nos acompanha do outro lado, dos dois casos, né? Lembra alguma vez que alguém te cumprimentou, que alguém falou: puxa, você fez isso tão bem, e você sentiu no seu coração que realmente a pessoa se agradou pela forma em que você falou, se agradou pela forma em que você fez alguma questão, né? Isso do lado construtivo. Mas agora lembre-se bem também que às vezes é mais fácil lembrar desse lado, do lado negativo, né? Lembre daquela pessoa que você admirava e de repente ele te falou: viu, mas você não serve para nada. Isso quase que destrói o teu mundo, né? A conceição do mundo que você tinha, né? Então você vê que as palavras realmente têm essa capacidade destrutiva ou construtiva, né? Nós somos que temos a decisão de se utilizarmos a frase, a nossa boca, a nossa palavra, esse presente que o Sagrado nos entregou, para fazer o bem ou para fazer o mal, né? A palavra falada e a flecha lançada, elas não têm como ser brecadas. Uma vez falada, ela não volta. A flecha só vai. A palavra também já foi. Você não consegue reparar uma palavra. Uma vez dita, então deve-se pensar muito bem antes de se fazer o ato de falar. Isso, a flecha é uma alegoria, é uma figura de linguagem da antiguidade. Sim. E hoje a gente tem muito atual. Publicou no jornal, botou na primeira página, na página uma notícia depreciativa,
o desmentido daquela notícia nunca vem parar na primeira página, vai entrar numa página no meio, vai entrar lá atrás. O dano sempre das coisas, da má palavra, ele é avassalador. Uma mensagem, uma má notícia, uma coisa atual, qualquer coisa, um boato mal veiculado, hoje com as redes sociais, as notícias vão muito rápido, você pode ser cancelado em poucas horas a partir de uma notícia falsa, e isso não repara mais. Isso o que a gente tem hoje é a versão moderna do dano de uma má palavra, de uma coisa dita de modo inconsequente. É o linchamento digital, o linchamento social que acontece, baseado nisso, nascido dessa fonte. Uma questão interessante, né, que queria trazer na mesa, né, para vocês também me acompanharem nesse pensamento, é que uma vez aprendi do meu pai o seguinte, né, como é falado, não sei se, acho que existe esse ditado aqui no português, né, que os olhos são as janelas da alma, né, mas os ouvidos e a boca também têm uma conexão direta com a alma, né? Então, por que as pessoas berram? Por que as pessoas gritam? Sabe? É uma questão interessante, porque quando a pessoa está submergida em uma situação de estresse ou de alto estresse, uma situação que ele não gosta, né? Normalmente a resposta, quando ela é feita uma pergunta para aquela pessoa, ou as pessoas começam a criticar a pessoa, a forma em que ela vai se expressar vai ser de uma forma, dessa mesma forma, ou seja, berrando ou gritando, não, mas eu não fiz tal coisa e tal. Por quê? Se nós estamos numa mesma distância, que você poderia me entender muito bem se eu falasse, ou seja, nesse mesmo tom de voz, né? E a diferença é porque quem grita, quem berra, não é a pessoa, não é o conhecimento, ou seja, a parte cognitiva da pessoa. Quem está gritando é a alma, sabe? Quem está se sentindo afetada pela situação que está passando a pessoa é a própria alma, né? Isso nós podemos ver no caso do bezerro de ouro, né? Quando aconteceu a situação com o bezerro de ouro, né? Quando Moshe desceu do monte, que o sagrado falou para Moshe, viu, desça do monte que está vendo, tem uma situação errada lá, desça lá e arruma a situação, né? Quando ele foi descer, ele se encontrou com a primeira pessoa que ele se encontrou foi com seu aluno, com seu discípulo, né? Com Yehoshua ben Nun, né? E Yehoshua ben Nun falou para ele, viu, não sei o que está acontecendo, mas eu estou escutando gritos de guerra no acampamento, né? E não tinha guerra no acampamento, né? Tinha uma festa, tinha uma balada, tinha uma situação bem nada a ver com guerra nesse acampamento que estavam na adoração do bezerro de ouro. Então, que era o que estava escutando Yehoshua ben Nun? Que guerra estava escutando Yehoshua ben Nun? A guerra que Yehoshua ben Nun estava escutando era as almas desses homens e de todas aquelas pessoas que estavam participando no bezerro de ouro sendo aniquiladas pelos seus atos, né? Então, quando nós nos encontramos em uma situação assim, né, nós temos que saber como agir, porque, como falei, os ouvidos, os olhos e a boca têm uma conexão direta com a nossa alma. E eles, às vezes, se nós não colocarmos os filtros, eles vão soltar o primeiro que vai sair do nosso pensamento. Então, para não ferir a nossa alma, para não causar um problema, ou seja, causar esse mesmo efeito que estava falando Yehoshua ben Nun, do grito de guerra, né? Para não causar uma guerra interna na nossa alma, nós precisamos saber como agir nessas situações, né? Porque, mais uma vez, volto no começo, né? Lashon Hará é uma questão chamativa, é uma questão fácil, né? Às vezes é muito mais fácil falar mal de algum produto, de alguma pessoa, de alguma situação, que falar bem, né? Podemos colocar o caso, a situação econômica de qualquer país, não precisa ser o Brasil, não precisa ser a Venezuela, mas se você falar com uma pessoa nativa do país, perguntar a respeito da situação econômica, pode ser o país mais rico do mundo, eu tenho certeza que ele vai falar que a situação é a pior que ele tem visto na sua vida, né? Então é muito mais fácil desacreditar, é muito mais fácil falar mal da situação atual que nós vivemos, que falar bem. Mas isso denota, ou seja, isso demonstra que realmente a nossa alma não está satisfeita com o que o sagrado nos entrega. Que é um dos pontos principais desta questão de Lashon Hará, né?
que Lashon Hará também é uma demonstração de ingratidão contra o sagrado, né? Então a gente não peca só contra o nosso irmão, ou seja, nós não pecamos, no caso da Lashon Hará, nós não pecamos só com aquele que falamos mal, senão que também nós afetamos ao sagrado, porque o sagrado nos criou a todos, né? E o desejo de eles que nós consigamos estar juntos e utilizarmos a palavra, o davar, para o bem, para a construção, para o conhecimento, como aconteceu também em muitas gerações. Se levantaram as pessoas especiais que fizeram que o conhecimento avançara de um ano para outro. Eles conseguiram que o conhecimento avançara de quase que 1000 anos, de um ano para outro, sabe? É uma diferença. Tipo assim, como quando foi Albert Einstein formulou a teoria da relatividade, isso fez como que um pulo. Tanto assim que, ou seja, há uns 30 anos depois, nós tivemos o homem na Lua, né? Que são coisas que foram permitidas através desse processo, né? Então, a recomendação que fica para a pessoa do outro lado é: decida como você vai utilizar esse presente. Voltando mais uma vez, é um presente que o Sagrado nos entregou. Como vamos utilizá-lo? Para o bem ou para o mal, né? Sim, muito interessante seus comentários, suas colocações. E continuando aí a questão da Lashon Hará, a gente vê o que ocorreu lá com os nossos antepassados, né? Quando estavam no deserto, o que aconteceu com Miriam, né? Uhum. Com Miriam, ela fez Lashon Hará do seu irmão, né? De Moshe Rabbeinu, né? E a consequência foi aquilo que você falou logo no início, né? Ela teve as marcas na pele, né? Foi o que denunciou, né? o seu ato, o seu pecado, né? E a Lashon Hará, então, ela é um pecado muito grave que atinge uma família, um lar, uma comunidade toda, né? Sim. E a gente vê, tem uma passagem em Shelomo que ele qualifica entre 7 graus de pecado, Uhum. de gravidade. A Lashon Hará é a pior, né? A Lashon Hará é a pior, é aquela que a Hashem odeia, né? Uhum. Ela odeia. Por quê? Porque traz discórdia, né? Traz discórdia, diminui, denigre, né? Denigre a pessoa, traz uma visão ao avesso, né? Ao avesso da pessoa. Às vezes a pessoa é uma boa pessoa, mas eu não consegui ver aquele lado bom da pessoa, eu só vi o lado ruim, né? Então, o que nós temos que fazer? Tem que procurar ver as coisas positivas que uma pessoa tem na sua vida, né? E não as negativas, né? Porque a positiva é que vai dar o equilíbrio, né? E agora vem a pergunta, né? Vem a pergunta para todos que nos acompanham. E tudo isso que nós estamos falando, que tem a ver com o Bnei Anusim, né? Com a pessoa que se considera descendente dos forçados, né? Porque a pessoa que se considera um Bnei Anusim, ele passou por um caminho bem complicado, onde ele conheceu muitas religiões, conheceu muitos credos, né? E muitas vezes nessa passagem que ele teve, nessa bagagem que ele teve, ele aprendeu algumas coisas que para o judaísmo estão erradas, né? Como o caso da denúncia, né? Falar para os demais os pecados que as demais pessoas cometem, né? Tentando denunciar esses pecados, né? E falando mal a respeito às vezes até das próprias comunidades, né? E no judaísmo não funciona assim. E para demonstrar isso tem um midrash muito interessante, né? Ele fala assim, de uma família que estava quebrando o Shabbat, né? Então era uma casa, né? Eles moravam em uma casa, mentira, era um apartamento, né? E tinha, acho que eram 5 pessoas que moravam nessa casa na família, né? Então o pai, ele estava escrevendo uma carta durante o Shabbat, né? A mãe estava cozinhando, né? O filho mais novo estava jogando videogame, né? A filha estava secando os cabelos, né? Secar o cabelo está proibido porque também é acender algum aparelho elétrico, né? E o filho mais velho, o que estava fazendo, né? Porque eles foram todos levados ao tribunal, né? Ou seja, ao bedin da comunidade, né? Então perguntaram para o filho mais velho, o que você fez? O que você fez que quebrou o Shabbat? E o filho falou, sabe o que fiz? Eu deixei a janela aberta, né? Deixei a cortina aberta. Então o pessoal de fora enxergou eles quebrando o Shabbat
enxergou a família inteira quebrando o Shabat, né? E ele poderia ter muito bem fechado as janelas para que ninguém ficasse sabendo do que a família internamente estava fazendo, né? Então, muitas vezes, nós também cometemos esse erro de deixar as janelas abertas, né? De não cobrir a nudez daquele que nos acompanha, né? Que foi o pecado do próprio Ham, né? De não cobrir a desnudez de seu pai, né? Então, às vezes, nós estamos nesse momento onde vemos a nudez do nosso irmão, mas não a nudez física, sino os defeitos, né? Porque quando falamos de nudez, né? Muitas vezes isso causa na pessoa que escuta essa palavra, né? Isso causa como ver os defeitos, né? Ou seja, ver a personalidade inteira da pessoa e saber realmente como a pessoa é, né? Então, às vezes, as pessoas mostram a sua nudez sem a necessidade de tirar a roupa, né? Então, nessas situações, a pessoa que tem inteligência, a pessoa que tem a capacidade de diferenciar como funciona Lashon Hara e Lashon Atov, que é o contrário, ou seja, a língua boa, né? Ele terá a capacidade de realmente ver se a pessoa merece ser desacreditado pelo ato que está cometendo ou é por falta de conhecimento, por falta de informação, por falta de capacidade, né? Então o povo ele precisa sempre de ajuda, né? Às vezes, e esse é o grande problema, né, do Beniano sim, que tem que entender estas questões. Às vezes quando não somos de ajuda e somos de obstáculo, né? Ou seja, quando fazemos isso, quando deixamos a janela aberta de propósito e não fechamos a janela para ajudar pessoas que moram dentro da nossa casa, da nossa comunidade, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, né? Nos tornamos a Satã. Como nos tornamos a Satã? Você pode perguntar. Esse será um tema que nós vamos falar em outra oportunidade nesse quadro aqui do podcast de Shuvah, né? Quem é Hasatã? Como funciona o conceito de Hasatã no judaísmo, né? Sim. Mas para o caso prático, Hasatã em hebraico significa literalmente o contrário. O adversário. Uhum. Então, quando você se torna adversário de seu irmão, você está literalmente se tornando Hasatã. Como o caso de Bilam, né? Que viu o povo de Israel, viu a janela aberta, né? E aproveitou a oportunidade para falar mal, né? Para demonstrar qual que era a fraqueza desse povo, né? Então, nós também, os meninos, sim, nós somos livres dessa situação. Porque muitos de nós precisamos de mais informação, precisamos de mais formação, precisamos de mais estudo, né? Então, nenhum de nós é perfeito, né? Então, nós precisamos nos ajudar uns aos outros para que nós também sejamos reconhecidos, não como Bilam reconheceu ao povo na segunda oportunidade que falou, viu, eles têm aquela fraqueza, você pode levá-los ao erro e o sagrado, ele mesmo vai castigá-los. Sino que sejamos vistos como na primeira visão e fale, né? Quão belas são as tendas do povo de Israel, né? Então, nós também precisamos dessa oportunidade de sabermos como lidar com o nosso pessoal, como lidar com os nossos irmãos, como lidar com a nossa família. Porque nós, Benianos, sim, nós, descendentes do forçado, somos uma família. Que estamos afastados, que temos os nossos problemas, que a história nos afastou, né? Nunca vai significar que nós deixemos de ser uma família, né? Então, acho isso importante nesse caso de Lashon Hara. Sim, com certeza. Então, dá para a gente compreender que Lashon Hara não é simplesmente falar mal da pessoa, de uma pessoa inocente. Sim. Pode muito bem também você levar o mal de uma pessoa, algo que ele cometeu de errado, né? E você levar adiante isso e começar a falar eu falo para você, falo para o doutor, e quando eu vejo, falei para a comunidade toda. Sim. O erro que uma determinada pessoa fez, quando que essa pessoa poderia ter ido ao encontro do seu irmão, que ele viu errando, né? E conversado com ele. Sim. E tinha ajudado ele a sair daquela enrascada, né? Daquela encrenca, né? E não tinha difamado ele. Uhum. Então, Lashon Hara não é só quando você fala mal de uma pessoa que é inocente, mas quando você leva algo ruim que a pessoa fez e faz o chamado mexerico, né? Uhum. Que é chamada a pessoa mexeriqueira, né? O que é mexerico, né? Mexerico é uma fruta, né? Sim. É um fruto que tem um cheiro muito forte.
Quando, casca dele, quando quando você você começa a descasca descascar. um fruto a mexerica, Aham. exala o cheiro, né? Fica como um perfume quase. Como até. um perfume. Só que ao inverso disso, a Lachon Rará, ela exala um mal, Sim, né? Um cheiro. mal que leva à destruição, né? Sim. Da pessoa, né? O grande desafio é você mudar o seu jeito de ver o mundo, onde a gente vive numa sociedade onde em muitos ambientes ocorre essa tendência de você apontar, de você como disse, tem gente Assinalar. que vive disso, assinalar, tem gente que vive do jornalismo. Os meios de comunicação fazem muito isso, é uma coisa tão corriqueira. As pessoas, as novelas, os meios de comunicação, Séries. tudo aponta e ensina um modo de viver, um jeito de fazer as coisas, de você ser irônico, de você causar intriga, de você fazer isso na veia. A sociedade Duplo sentido. Duplo sentido. A sociedade vive disso. E você virar a página, virar a chave e perceber que isso te destrói, isso te diminui. Uhum. Que é muito diferente. O povo de Israel, os filhos de Jacob lá no acampamento, ou quando peregrinaram com Moshe, eles tinham um Deus muito próximo. Uhum. Estava tudo muito, muito perto, então ficava na pele. Hoje a gente se distanciou, Deus Sim. se afastou do povo. Ele está escrito, eu vou virar meu rosto para vocês. Sim. E a Lachonará fez com que o segundo templo foi destruído Sim. pela Lachonará, porque irmão falou de irmão, Denunciou o irmão um contra o outro. Isso fez com que o povo, com que enfraquecesse, né? desviasse o rosto do povo, e o povo penou durante um bom tempo. É profético que o povo está sendo reunido de novo, mas que esse pior dos pecados, que esse pecado que não tem, é muito difícil fazer ter chuvado a Lachonará. É muito difícil você procurar o irmão e falar para o irmão: olha, meu irmão, eu falei isso e isso de você. Eu acho que talvez a vergonha de quem Sim. fala seja tão grande, que é pior você contar para o irmão que você falou uma coisa depreciativa a respeito dele, falou: eu peguei uma fruta da tua árvore, eu peguei um dinheiro da sua carteira, que pelo menos é uma fragilidade material. Agora, a fragilidade moral de você ter feito... Eu vou chegar para o meu irmão e vou dizer: ó, eu tenho inveja de você, eu dor de cotovelo de você, eu falei isso a respeito de você porque eu não me aguentei, porque você fez isso, eu queria ter feito e não consegui. Você é melhor que eu não consigo, eu não aguento, não segura a onda. Quem que vai ter esse interior de ir lá e admitir para o irmão que falou uma coisa, uma abobrinha, assim, e em função disso ele é tido como uma falta muito grave. E tem um efeito extremamente danoso. E a própria sociedade não se apercebe disso. E se degrada, e se desmonta, e famílias e países inteiros se desmontam por conta disso. Por conta disso que é uma abominação diante de Hashem, né? Porque traz divisões, traz revolta, né? Então é algo terrível, né? O Lachon Rará. Eu acho que isso aí é um dos maiores desafios para a comunidade dos benenos, sim, né? É um dos maiores desafios. Para a humanidade se desprender disso. Para a humanidade toda, né? Mas no caso... Mas falando de nós, né? De nós que queremos fazer o retorno, que estamos fazendo esse processo de retorno. Então, é um dos maiores desafios é nós se desprender disso. Porque isso é um vício que está na sociedade, né? Sim. E a questão é a seguinte, que é tão importante que o senhor falava, né? Realmente é uma questão que é difícil, que vai ser difícil de mudar para todo mundo, mas para o Anuncito também é difícil, né? Pela seguinte questão, duas coisas, né? Das ideias que tanto Eliyahu como o Abinadab trouxeram, né? No caso do Eliyahu, ele falava que a descomposição interna que se cria através do caso da Lachon Rará, né? De falar mal.
Porque quando nós temos uma alergia no nosso corpo, quando ela sai, quando ela brota na nossa pele, é porque por dentro está pior. Igual é o caso do Lashon Hara. Quando o Lashon Hara saía a prova física na pele, era porque por dentro da descomposição era muito pior. Então, existe um ditado que não existe forma mais efetiva de destruir um império, uma nação, qualquer instituição, de destruí-la, que ela mesma por dentro comece a se destruir, né? Porque por fora você pode atacar qualquer cidade, você pode atacar qualquer país. Mas se o povo está junto, ele vai voltar, ele vai se reconstruir. Mas se é por dentro, se a questão é uma questão interna, é muito difícil, né? Isso se torna praticamente como a doença atual do câncer, né? Que consome a pessoa por dentro, né? Então, a Lashon Hara tem essa capacidade do que o Eliyahu falava, a destruição do segundo templo, particularmente do segundo templo. Porque Lashon Hara também está ligada a outros pecados, como é o caso do Sinat Hinam, o ódio gratuito, né? Então, é muito clássico dentro dos Midrashim, dentro das histórias do nosso povo, está muito claro uma de Kokhba e Bar Kokhba, né? Que eram estes dois homens que um era inimigo do outro, né? E tiveram uma situação onde, por um acaso, Kokhba convidou a Bar Kokhba a seu aniversário e foi por erro, né? Então chegou a carta do convite e Bar Kokhba falou, eu vou ir lá, porque se ele me convidou, tem que ser alguma coisa do destino, né? E ele foi lá, e quando Kokhba viu a Bar Kokhba, falou, viu o que você está fazendo aqui? Se você é meu inimigo, né? Saia já daqui, né? E Bar Kokhba falou para ele, ainda sendo seu inimigo, ele falou, viu, mas me deixa aqui, eu vou te pagar todo o banquete, toda a festa, eu vou ser que pagar, que vai pagar. Mas não deixe eu envergonhado de ter que sair da sua festa, né? E Kokhba falou, não, sai. Então, quando ele saiu, imediatamente foi ao tribunal da Roma, que era o que estava nesse momento dominando o Estado de Israel, e foi quando começou a conquista de Jerusalém, a destruição de Jerusalém e do templo, né? Então você vê como uma situação entre irmãos, porque Kokhba e Bar Kokhba têm o mesmo sobrenome, né? Então estes dois homens, né, destruindo-se eles entre seu ódio interno, né, acabaram destruindo o templo, né? Então o que é entre irmão e irmão tem a capacidade potencial de destruir as nossas comunidades. E isso acontece muito, e é uma questão que precisa ser falado para o Bnei Sim, né? Porque quando o Bnei Sim entra no conhecimento de que ele tem a capacidade de praticar o judaísmo, ele se sente maior que os que não praticam o judaísmo. E não funciona assim, né? Não, as coisas não funcionam assim. Porque o Sagrado, mais uma vez volto no que falei, o Sagrado nos criou a todos para que louvássemos Ele, para que utilizarmos a nossa capacidade de falar para fazer o bem. Então, quando você se sente maior que alguém, né? Então, no caso das comunidades anuncitas, então eu venho e coloco meu pé na kippá do meu irmão para eu me mostrar maior que meu irmão. E não funciona assim no judaísmo. A kippá não é para ser pisada. A kippá, se caiu no chão, é para pegar e voltar a colocar. Tanto assim que nós damos um beijo na kippá se ela cai no chão. Então, não somos ninguém para colocar o nosso pé na kippá do nosso irmão, né? Para demonstrar que somos maiores. Maior será aquele que consiga juntar o povo para fazer o bem. E era o próprio caso, era o que eu queria falar, né? Nos dois casos das ideias que trouxeram os nossos presentes aqui, né? O caso de Moshe Rabbeinu é um caso clássico. Porque muita gente fala, mas Lashon Hara tem que ser mentira? Ou seja, para ser Lashon Hara tem que ser mentira? Não, o que está falando? Não tem que ser mentira, pode ser uma verdade. Que foi o caso de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu falou uma verdade para o sagrado. Ele falou assim, viu? Tudo isso que o Senhor está falando é perfeito. Mas o povo não vai acreditar. Né? E não era mentira, o povo não acreditou. Mas a repreensão do sagrado fez que a mão dele ficasse com lepra. Para demonstrar que o que ele estava falando a respeito do povo era Lashon Hara. Ainda sendo verdade, era uma verdade destrutiva que não precisava ser falada. Que poderia ser mudado. E foi mudado. Nos dias depois, ou seja, com os anos, as gerações aprenderam isso e eles conseguiram mudar essa questão, né? Então,
que nós também tenhamos a oportunidade de fazer esse tikkun. Nós vemos o caso de Moshe Rabbeinu e de Miriam, que o Senhor falou que eles conseguiram fazer teshuvá por essa questão. Né? Mas não é fácil. Não é fácil. Né? Porque quem comete Lashon Hará e recebe o castigo da tzaraá, da lepra, ele teria que se afastar da comunidade. Né? Que foi o problema que teve Miriam. Né? E pelo qual o povo sofreu também junto. Por quê? Porque o mérito que causava que o milagre das águas que recorriam os acampamentos para sustentar o povo era por causa do mérito de Miriam. Então, que nós também tenhamos o mérito de manter essa capacidade para que a nossa comunidade cresça e se fortaleça, não para que se diminua, eu acreditando que sou melhor que os demais, né? Porque não é assim. Então, nós, com essa última ideia, estaremos finalizando o nosso quadro de hoje do podcast Teshuvá. Aproveito mais uma vez para agradecer a presença tanto do Abinadab Ben Israel, que nos esteve acompanhando hoje com os seus comentários, né? E o Eliyahu, o Dr. Eliyahu Ben Israel também, que deixou seus comentários também muito claros a respeito do caso da Lashon Hará. E a você que nos acompanha do outro lado também, comente no nosso chat aqui o que você achou do nosso tema e como você entende o caso de Lashon Hará, né? Nós com isso estaremos encerrando o nosso quadro. Esperamos voltá-los a ver na próxima semana, mais uma vez nesse podcast Teshuvá. Shalom, shalom, lehitraot. Shalom, lehitraot.